Boa noite, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos no nosso amado e tão esperado Evangelho, né, gente? Vocês estão bem? Bom dia, fala bom dia, boa noite. Muito boa noite, gente. Boa noite a todos. É isso aí. Graças a Deus, graças a Jesus, a espiritualidade amiga, a gente tá aqui, né? Isso aí, vamos entrando. Vão mandando o nosso link, né? Pros familiares, pros amigos, tá? Para aquela pessoa que precisa. Quem não precisa, né, gente? Quem não precisa? Todo mundo precisa. Boa noite, gente. As pessoas falam assim pra mim, Paula, mas da gente conversar sobre com os amigos, né, na família, sobre espiritualidade. Boa noite, sobre Jesus, né? Sobre o plano espiritual, sobre a vida após a morte. As pessoas falam, tem medo, né, de conversar. Gente, não tem que ter medo, né? Eu sempre falo, planta a sementinha nas pessoas. Planta. Uma hora o fruto vem. Pode ter certeza, gente. Esse final de semana eu tive uma contestação maravilhosa sobre isso, né, na minha família. Uma pessoa que é meio cético, né? E eu sempre tá com a gente na nossa família há muitos anos e eu sempre falando, né, sobre espiritismo, enfim. E essa pessoa não acreditava muito, né? Mas eu sempre conversando. E esse final de semana eu fiquei muito feliz. Né? Pelo que aconteceu. Enfim, então é o tempo de Deus, né, gente? É o tempo da pessoa, é o tempo de Deus, mas o fruto vem. Vocês podem ter certeza, seja para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, né, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para quem for. Planta, joga a semente e rega, né? Essa semente tem que ser regada. Fala um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aí você vai ver esse fruto crescer, desenvolver, né? E então é isso, e aí a gente tá aqui. Toda segunda-feira, há quanto tempo, né? A gente tá fazendo o nosso evangelho, a maioria de vocês junto, firme e forte, e graças a Deus chegando mais gente, né? Por falar nisso, quem tá chegando hoje não esquece, quem já sabe, né? Não esquece de pegar água, e quem tá chegando hoje, pega um copinho de água para você, para cada um da sua família, tá? A gente sempre lembra, né, que a água tem que ser individual, cada um tem uma necessidade de um remédio que a espiritualidade vai colocar, vai fluidificar a tua água. Então, evita fazer uma jarra para todo mundo, tá? Cada um com o seu copo. Pode colocar pro bichinho, eu sempre falo, pode pôr pro bichinho, tá? Pro seu cachorrinho, pro seu gato, pro passarinho, pra planta, pode colocar pra planta, tá bom? Individual. E é isso aí. Vamos entrar na nossa mensagem, gente. Hoje eu trouxe o Vigiai e Orai
para a gente abrir aleatoriamente, né? Vamos ver o que a espiritualidade está reservando para a gente. Enquanto vocês vão pegando a água, pode ser um copinho para você tomar só hoje, pode ser uma garrafinha, né? Enfim, para você ir tomando ao longo da semana com alguma coisa que você queira tomar junto, né? Um remedinho, um comprimido, ou se não, aquela bicadinha diária, deixa a garrafinha num cantinho, sabendo que é só para você, né? Ou na geladeira, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa leiturinha no Vigiai e Orai. Vamos ver o que a espiritualidade está reservando pra gente? Bora lá. Aleatoriamente. Tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Olha que frase bonita. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Tá falhando, gente? Deu um sinalzinho aqui para mim, tava reconectando. Continuando. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. Olha que lindo isso. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Olha que mensagem linda que chegou pra gente nessa noite. Tudo passa. A gente vive, como ele fala que tudo é transitório, a gente vive num planeta onde nada é eterno, né? Tudo é passageiro, tudo é transitório, tá sempre em movimento. A nossa vida tá sempre em movimento. Então, a gente não pode se acostumar com as coisas da terra, porque a gente não é daqui. A gente não é daqui. Então a gente não pode se acostumar, como ele fala que problemas vêm e vão. A paz que se foi há de voltar. Olha que mensagem linda. Então seja o que for que você esteja passando, vai passar. Aquela alegria
que você sempre sentiu vai voltar. É só a gente fazer as escolhas certas, né? Linda mensagem, linda mensagem. Então vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial, aproveitando esse clima gostoso, essa harmonia, né? Aproveitar. Vou pedir para você fechar os olhos, aproveitar os nossos amigos espirituais que já se encontram aqui com a gente presentes, trazendo todo o amor que eles têm por nós, trazendo toda a energia e vibração que a gente vai fazer junto deles para nós e para todos aqueles que precisam. Então a gente mentalizando a imagem linda de Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, presente nesses nossos encontros, onde a gente sempre está falando dele, está falando do nosso Pai. Agradecer ao nosso Pai, agradecer a Jesus, agradecer a equipe espiritual que está sempre pronta nesse momento junto com a gente para estudar, trazendo os nossos entes familiares que estão aqui com a gente aprendendo, trazendo irmãozinhos desencarnados para receber também esse alimento de Jesus, esse alimento espiritual que todos nós precisamos. Que tenhamos a inspiração dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães, para que a gente possa entender cada palavra do Evangelho e que a gente possa sempre assimilar e colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida e, se possível, na vida dos que passam por nós. Que essa energia chegue a todos aqueles que precisem. Agradecemos a espiritualidade presente que vai fluidificar as nossas águas, colocar aquele remedinho espiritual que a gente tanto necessita, a espiritualidade que vai praticar os passes, vai ministrar os passes, vai praticar curas físicas, emocionais, mentais e espirituais. A espiritualidade que vai limpar cada canto da nossa casa, do nosso lar, trazendo proteção, trazendo harmonia, trazendo amor, trazendo a paz. E assim a gente inicia nosso Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Quem está chegando agora, muito boa noite, muito bem-vindo. Não esquece de colocar sua água para fluidificar, tá bom? Daí a gente vai ler hoje o nosso capítulo 21, item 4, missão dos profetas. Ele é bem curtinho. Missão dos profetas. Antes de iniciar, eu coloquei aqui, gente, para a gente entender um pouquinho melhor quem são a definição de profetas pelos espíritos aqui no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos. Está na questão 6. Eu anotei, mas saiu, tudo bem. Pergunta 624. Qual é para a gente entender bem qual o sentido da palavra profeta, para durante a leitura a gente entender. Qual o caráter do verdadeiro profeta?
Eles respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, vamos lá. Aqui no Evangelho. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro. De sorte, gente, tá muito alto o som, vocês estão ouvindo direitinho? Não tá atrapalhando o volume da música? Se estiver atrapalhando, eu baixo um bocadinho, tá? Vou voltar. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições é previsão, se tornaram sinônimas. Então, as pessoas acabaram deixando essas duas palavras tendo o mesmo sentido, né? Profecias e predições. No sentido evangélico, olha que legal, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, que é o que a gente acabou de ler no Livro dos Espíritos, que é o homem de bem. Então, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E isso pode acontecer de várias formas. Eu não preciso ser médium. A gente não está aqui conversando, aprendendo sobre o plano espiritual e não precisa de mediunidade, precisa de vontade, precisa de estudo. Um homem pode, pois, ser, é o que a gente acabou de falar, um homem pode, então, ser profeta sem fazer predições, né? Como a gente falou, predições, previsão. Essa ideia, olha que interessante, gente, essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto de Jesus, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Olha que pessoinhas do bem, né? Amorosas. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, quer dizer, essa previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Aí só pra... A gente terminou a leitura, tá? Aqui do Evangelho. Eu coloquei do livro dos Espíritos 132, que é:
O texto é missão, né? Missão dos profetas. Então eu coloquei eu peguei a questão aqui do Livro dos Espíritos, gente, sobre missão. A questão 132. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, no geral, né, gente? Qual é a nossa missão enquanto encarnados aqui na Terra? Aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. São as provas. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, a gente tem que participar na obra da criação de Deus, né? Para finalizar, para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, o nosso corpo físico, né? A fim de nele cumprir, no corpo, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então a nossa missão, aqui, quanto encarnados, geral, né, no globalzão, é a gente evoluir. Só que paralelo, claro, à nossa evolução, a gente precisa passar pelas expiações, que a gente vai falar um pouquinho também, tá? E pelas vicissitudes, né? Por tudo que eu preciso me melhorar, me depurar, né? O meu espírito, para eu poder evoluir. E ao mesmo tempo colaborar na criação da obra de Deus, que é principalmente ajudando os meus irmãos. Irmãos aqui, gente, não quer dizer o meu irmão de sangue. Todo mundo, né? Aí, vamos conversar um pouquinho sobre a missão dos profetas, né? Lá no passado, né? Lá no Velho Testamento, o que era conhecido como profetismo, que eram os videntes, hoje a doutrina espírita ensina para nós claramente, né? Que nada mais é do que a mediunidade. Então, eram os médiuns que interpretavam os fatos passados, presentes, sob a inspiração de algum espírito. Isso acontecia lá atrás, né? Lá na antiguidade. Aí daí, quem que aparece? Aparece Allan Kardec e cria o termo médium, que significa estar no centro, estar no meio. É aquele que entra em contato com o mundo espiritual e material ao mesmo tempo. Ele é uma ponte, né? O médium serve de ponte para o plano espiritual se comunicar
a terra, né? Com o terrestre. Os profetas, então, naquela época, eles eram médiuns que exerciam as suas faculdades através da intuição, da clarividência, né, da visão e até, né, de cura também, né, gente? Existe a mediunidade de cura. Eu até coloquei aqui, tem uma passagem de Isaías. Isaías, ele viveu, gente, há 700 anos antes do nascimento de Jesus aqui na Terra. Então, tem uma passagem de Isaías que ele cura o rei com um pão de figo, né? Um pão de figo. Ele aplica na úlcera do rei. E aí é mediunidade de cura, né? Um profeta. E ele também, Isaías também tinha a mediunidade da clarividência. A gente sabe que ele viu toda a chegada e o desenrolar da vida de Jesus, da vinda de Jesus aqui na Terra. Olha que lindo, né? Olha o merecimento dele. Então, o que era profecia, hoje a gente sabe que é mediunidade, que existe desde as mais remotas épocas da antiguidade, mas não se sabia, né? Porque não tinha chegado o momento de ser revelado, né? Essa verdade. Aí a gente sabe, né? A gente lembra quantas pessoas foram mortas, né? As chamadas bruxas, as mulheres que tinham mediunidade, né? O grande milagre da profecia de Deus gente, é a grande transformação moral que a gente tem que fazer em nós mesmos. Isso é o básico, né? De viver aqui na Terra. A transformação moral nossa. Nós somos profetas como nos tempos antigos, né? Aí eu fiz uma alusão, né, ao Caifás, como ele fala do texto. Caifás foi um sumo sacerdote. Ele se sentiu ofendido com Jesus, porque Jesus veio transformar a forma de se relacionar com os problemas daquela época, né? A relação com o outro. Porque Jesus, com toda essa transformação que ele veio trazer no mundo, esse amor, essa bondade, ele não abusou em nenhum momento. Pelo contrário, né? Jesus não abusou, não explorou a bondade e a confiança das pessoas, como a gente sabe que muita gente faz, né? Pela palavra, pela boa fé do outro, abusa da bondade, da confiança. E Jesus não fez isso, e Caifás, isso incomodou, né? Jesus defendeu a raça humana, Jesus defendeu os homens pecadores. Amai vossos inimigos. Então, Jesus foi o verdadeiro profeta, né? Porque ele tinha e praticava absolutamente todas as virtudes existentes em Deus. Tanto que a gente sabe que Jesus foi o único ser humano perfeito que pisou aqui na Terra, né? Porque ele praticou todas as virtudes que existem em Deus.
Então, a gente tem que ser profeta. A melhor forma da gente ser profeta é servir o nosso Pai, né? Que é ajudando os nossos irmãos de caminhada. É olhar, eu sempre falo isso, né, gente? Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Nenhum de nós. E o que eu estou fazendo para ajudar na obra, na criação da obra de Deus? Então, a melhor forma que eu tenho para cumprir a minha missão de profeta é ajudar os meus irmãos de caminhada, né? Mas aí você fala assim, Paula, mas eu não tenho nenhuma mediunidade. Não precisa. A gente viu, não precisa de mediunidade. Apesar de que Allan Kardec fala, né, que todos nós somos médiuns em menor ou maior grau. Aí a gente vê, né, gente, tantos médiuns ostensivos. Esse termo de mediunidade ostensiva, gente, é aquele médium que ele tem as faculdades mediúnicas latentes, fortes, uma psicografia, uma psicofonia, né, que é a mediunidade da incorporação, a mediunidade da cura. Então são mediunidades ostensivas, e a gente conhece tantos médiuns desse tipo, né, ostensivos, se perdendo na ganância, na vaidade, no ego, no orgulho, abusando da bondade e da confiança do outro. E esse tipo de mediunidade, gente, ela já vem, o espírito, para ele ter essa mediunidade quando encarnado, o espírito ele é trabalhado, ele é preparado no plano espiritual, viu? Né? A gente ouve muito médium falando, mas eu já ouvi, eu não quero, eu não pedi. Pediu. Só que a gente vem com o véu do esquecimento. Mas você pediu. Então não tem como desfazer. Tem como você trabalhar essa mediunidade no lugar certo, né? Que normalmente é uma casa espírita, onde tem toda uma estrutura, né? A gente precisa se aproximar das coisas de Deus todos os dias, praticando tudo que a gente aprende, praticando a caridade de todas as formas, principalmente a caridade moral. Principalmente a caridade moral, mais importante do que a material. E essa caridade moral começa dentro de casa, né? Com meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, minha esposa. São os nossos maiores desafios. É quem está dentro de casa. A gente vai estar trabalhando, ajudando Deus na obra, né? E quanto mais a gente... Eu tenho certeza que tem muita gente aqui, que desde que começou o Evangelho, tá fazendo direitinho, toda semana, e além do Evangelho vai, estuda, lê um livro, né, estuda um pouquinho mais. Eu tenho certeza que já desenvolveu muito mais a conexão, consegue ouvir mais
o mentor, consegue entender mais as intuições, tenho certeza. Então a gente tem que desenvolver aqui, enquanto encarnados, gente, um olhar mais amoroso, um olhar mais espiritual pelo próximo, né? Daí a gente vai estar sendo e vai estar cumprindo a missão dos profetas, né? E desmistificar, né, essa missão do espírita, que é ter mediunidade. Não. É claro que quem tem a mediunidade ostensiva tem obrigações maiores, tem, como a gente aprende, o médium ostensivo, ele serve de ponte para fazer a comunicação da Terra com o plano espiritual e vice-versa. Então essa pessoa tem que trabalhar, sim, porque ela veio com essa programação, ela veio com essa missão, né? E mediunidade, gente, é caridade. É você atender, principalmente dentro de uma casa espírita, num atendimento, né? Num trabalho mediúnico. Imagina assim, gente, em trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, imagina filas de espíritos querendo se comunicar. Olha que coisa linda. Então daí a importância da gente trabalhar o nosso olhar amoroso, espiritual, né? Porque eu sei que nem todo mundo frequenta uma casa espírita, mas de repente você mudando a tua vibração, melhorando, você vai conseguir captar aquela intuição que nada mais é uma comunicação de um amigo espiritual. Você vai começar a entender mais os seus desdobramentos, né? Desdobramento é quando a gente dorme e o nosso espírito sai do corpo, que a gente tem os sonhos, que tantas vezes a gente fala, nossa, como foi um sonho real, foi um encontro mesmo, né? Foi um acontecimento real. Então, à medida que a gente vai entendendo mais, estudando mais, melhorando os nossos pensamentos, atitudes, isso vai ficando mais claro pra gente. As nossas sensações vão ficando mais claras, né? E entender que a gente tá na era do espírito. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu evoluo espiritualmente, menos eu vou sofrer. E mais rápido eu vou evoluir, né? Eu até coloquei aqui, gente, pra gente finalizar, sobre profetizar, sobre essa comunicação, né, com o plano espiritual. A gente teve esse acontecimento agora, né, foi na semana passada que aconteceu na creche, né, aquelas crianças que foram mortas. Eu vou passar um vídeo, gente, para vocês. Eu não sei se vocês lembram. É só pra gente fazer um link que eu acho que vai dar uma acalmada no nosso coração.
lembrando e fazendo um link, gente, da nossa mensagem no início do nosso evangelho, tudo passa. Não adianta eu abrir agora porque eu não sei qual página estava, porque a gente abriu aleatório, né? Mas tudo é transitório aqui. Inclusive o nosso corpo. Inclusive o nosso corpo, né? Então a importância da gente entender cada dia um pouquinho mais que todo mundo vai embora, todo mundo vai embora, todo mundo vai voltar pro verdadeiro lar, que é o lar espiritual. Só que cada um vai ter uma forma, né? Um móvel que vai fazer a gente desencarnar, passar para o outro lado. Essas crianças passaram de uma forma bruta, claro. Mas eu vou lembrar vocês, gente, eu não sei se vocês lembram que aconteceu em 2007, o caso do João Hélio, aquele menino que ele desencarna sendo arrastado pelo carro. Vamos, Lu, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Só lembrando, nada é por acaso. Nada. Nada. Não existe injustiça. Não existe injustiça. Então, não sei se vocês lembram do João Hélio. Isso foi na época. Eu já era espírita, sim, mas eu não tinha o estudo que eu tenho hoje. Então, na época, aquele crime, né, me abalou muito também, me abalou muito. Então, foi um menino, não sei se vocês lembram, né, uma mãe, ela estava com o seu bebê no bebê conforto atrás, no banco de trás, mas o João Hélio, que ele tinha 6 anos, e no momento rápido de assalto, né, os criminosos não deixaram a mãe tirar, ela tirou o bebê, que era uma menina, né, se não me engano, uma menina. O João Hélio ficou preso no cinto de segurança para fora, enfim, ele foi arrastado por não sei quantos quilômetros no Rio de Janeiro. Óbvio, desencarnou. E um tempo depois, ele psicografou para a mãe. E de uma certa forma, gente, os pais, eles eram espíritas. O pai conta, não me lembro agora, de alguma forma, esses pais foram preparados para esse desencarne do filho. E aí, o João Hélio, já desencarnado, ele psicografa para a mãe. Então, eu vou passar aqui para vocês rapidinho a psicografia dele e depois a gente vai entender um pouquinho mais do que eu quero dizer, do que a gente está falando, né? Deixa eu procurar o vídeo, deixa eu tirar a música. Essa música, gente, é linda. Para quem quiser, é Yeshua. Ó, a psicografia, ela não é falada, tá? Ela é escrita, então eu não vou falar nada, só presta atenção na leitura, tá bom?
paz, estou na luz, resgatando um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Titus Aélios, João Hélio. Olha a bondade de Deus dando mais uma chance para esse espírito que lá fez tudo aquilo que ele fez de carregar as pessoas, arrastar as pessoas. Como é que ele desencarnou? Ele pediu: estou em paz. Estou na luz. E aí, só para fazer um link rápido, não existe, a gente tem que lembrar, gente, que não existe regra, tá? Para o plano espiritual, não existe regra. Mas eu acho que a probabilidade de ser isso é bem grande, né? Dessas crianças, gente, porque mais uma vez, cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus de deixar 4, olha, eu tô arrepiada, de deixar 4 crianças, quase bebês, desencarnarem dessa forma, gente? Cadê? Cadê Deus? A gente vai se revoltar com Deus? Não! Não, Deus é maravilhoso. É difícil? Misericórdia. Misericórdia. Mas será que esses 4 espíritos não vieram com essa programação? O que será que esses 4 espíritos que desencarnaram juntos fizeram lá atrás? E hoje, à medida já estão no plano espiritual, tá tudo bem. À medida que eles passaram, gente, por uma expiação. A mesma coisa do João Hélio. O João Hélio, quando ele desencarna sendo arrastado, ele expiou aquilo que ele fez para o outro. Então, muito provavelmente essas crianças de corpo só, os espíritos, né? Cada qual expiou o que fez para alguém lá atrás. E hoje ele vai ficar em paz. Claro, vai ter um momento do despertar do outro lado, né? Tem todo um processo lindo. E aí, quando eles se derem conta de que eles passaram por aquilo que eles fizeram para o outro, vem a paz, vem a luz, a consciência acalma. Então, gente, eu não sei o que está reservado para a gente, para os nossos filhos, mas que a gente entenda que cada um tem a sua programação de retorno para o plano espiritual, que a vida continua e continua muito mais bela do outro lado do que aqui. E esses espíritos, gente, lembrando, a gente está no processo de regeneração, muitos espíritos já estão tendo, como esses espíritos maus, que se comprazem no mal, eles estão tendo a sua última chance
a sua última oportunidade de reencarnar aqui na Terra. E infelizmente não estão aproveitando, né? Esse próprio moço, né, com 25 anos, ele, né, que praticou esse ato, eu acho, muito provavelmente ele não reencarna mais aqui na Terra. Muito bem acolhidos, Lu, tenha certeza disso, não tenha dúvida. Como 2 e 2 é 4, não tenha dúvida disso. Só que a gente ainda é muito preso, né, nesse corpo denso, nesse corpo pesado, nesse corpo material que não deixa a gente enxergar isso. Mas que a gente comece a ter esse olhar duplo, espiritual. Então, que a gente não seja mais, nunca mais, chega, que a gente não seja mais o motivo do sofrimento alheio. Eu falo isso, eu prefiro ser humilhada do que eu humilhar, né? Aí tem uma frase pra gente finalizar no Evangelho sobre escândalos. Escândalo é fazer o mal, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, né? Ou seja, dos sofrimentos. Porque é necessário que venham os escândalos. Por que é necessário que venham? Como a gente está falando aqui. João Hélio não teve que passar por esse escândalo, né? Ele teve que passar por isso para se curar. Lembra, gente, nós estamos reencarnados aqui na Terra, não para curar o corpo, para curar a nossa alma, o nosso espírito. É com ele que a gente vem atravessando as encarnações e é com ele que a gente vai atravessar muito mais até chegar à perfeição. Ah, mas esse cara, ele vai chegar à perfeição? Vai. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Só que ele ainda está no estado infantil. No estado infantil do espírito. Na fase do instinto. Então ele vai demorar mais, mas ele vai chegar. Então só para a gente finalizar com essa frase. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Que não seja mais por nós. Que não sejamos mais a causa do sofrimento dos outros. As estradas, as vias do progresso, gente, estão sempre abertas. Tudo são escolhas. Então, uns escolhem o mal, vão demorar mais. A gente não tem mais esse tempo. A gente passou da fase de agir pelo instinto. Então que sejamos e que a gente cumpra a missão dos profetas, que é ajudar os nossos irmãos nessa caminhada. Mesmo que esse irmão, né, faça parte da minha família ou não, seja muito difícil, seja uma pessoa muito difícil, mas que eu tenha que conviver, que eu possa ajudar de alguma forma.
mas que eu não seja o motivo do escândalo do outro. Vamos fazer a nossa oração final, nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos, agradecer por esse momento lindo e rico de encontro de encarnados e desencarnados. Esse encontro de homens e espíritos. Que possamos a cada dia entender e compreender as nossas tarefas diárias para com os nossos próximos. Que a gente possa colocar em prática cada vez mais a nossa bondade, a nossa generosidade, nosso carinho, o nosso amor. Que não nos falte nos momentos mais desafiadores, com quem quer que seja. Que assim a gente possa auxiliar, ajudar Deus, nosso Pai maior, na sua obra aqui na Terra, ajudando nossos irmãos, ajudando a Terra, que sejamos profetas, verdadeiros profetas do bem, sem orgulho, sem ganância, sem egoísmo. Que sigamos no caminho reto, sempre. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou nossas águas, que fez os passes, as curas, limpou cada canto do nosso lar, trazendo a nossa proteção para o lar. E a gente finaliza nosso evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, que assim seja. É isso aí, gente. E mais uma Páscoa passou, né, gente? Vocês percebem como o tempo tá voando? Como a gente não pode mais perder tempo com um sentimento ruim, né? A gente não sabe até quando a gente tá aqui. Então aproveita o tempo. Não é para aproveitar o tempo, gente, vivendo a vida, viva a vida louca, né? Aproveita porque a gente não sabe quando a gente vai voltar. Tá bom? E lembra, a gente vai reencontrar todos aqueles que vai ficar gravado, pode assistir, tá? E só para lembrar, gente, se você dorme no meio do evangelho, tudo bem, se esforça para não dormir, mas assiste depois. O mais importante é o aprendizado, tá bom? E vamos junto. Lembra, a gente tá junto nessa caminhada, tá bom? Então, uma ótima semana, que seja abençoada, que seja leve, que a gente possa, com os nossos aprendizados, transpor os desafios que vêm. Eles vêm, não tem jeito. Mas que a gente fique cada vez mais forte, tá bom? É isso aí, meus irmãos, tamo junto. Tamo junto demais, tá bom? Um beijo no coração, uma semana maravilhosa, abençoada. Semana que vem tamo junto, tá? Compartilha, sigamos. Gratidão, gente. Um beijo.